Família, como vocês estão? Espero que bem. Para aqui para te bater um papo rápido, uma coisa que veio na minha mente aqui. Você vê que eu fico postando muita coisa sobre o meu filho, né? A gente brincando e tal. Mas porque isso é um assunto muito caro para mim. Paternidade. Isso é um assunto muito caro para mim. Eu sempre tive muito medo de ter filho. E isso é baseado muito na imaturidade presente naquela época. Mas eu me lembro quando eu falei, eu quero ser pai. Cara, veio um entendimento dentro de mim e essa responsabilidade, assim, foi maravilhoso. Então, eu assumi essa responsabilidade, esse papel, e como ela tem sido maravilhoso na minha vida. Eu sou apaixonado por esse papel. Eu sou apaixonado por ser pai. Eu amo ser pai, principalmente do meu filho Lírio, que é tão maravilhoso. Mas é um discipulado diário. Eu nunca conheci tanto a Deus, e, claro, tanto, mas ainda tem muito para se conhecer. Mas o fato de ser pai, você tem a visão de Deus totalmente diferente, porque o que Deus veio se revelar, muito mais que Deus, ele veio se revelar, Jesus veio trazer a revelação que a gente tem um pai. E quando você se torna pai, você começa a ter algumas atitudes com seu filho que você começa a ter, entender algumas atitudes de Deus para contigo, né? Os cuidados, a exortação, o chamar, vem aqui, agora não, não vou dar isso agora. Essas atitudes que a gente tem com o pai, com o nosso filho, é a mesma atitude que Deus tem com a gente. E a gente começa a entender o amor de Deus na proibição, de não ir, do ficar. E eu amo ser pai, sabe? Isso para mim é um assunto muito caro e a nossa sociedade hoje está diminuindo esse papel do homem e do fato do ser, e o fator de ser pai, né? A gente tem muitos pais abandonando esse papel, não cumprindo esse papel, muitas vezes só paga a pensão ou muitas vezes só vê em 15, olhe lá. Cara, isso para mim não rola, cara. Isso para mim não dá, porque é uma vida, sabe? É uma presença, é estar ali todo dia. O pai é que direciona, o pai é que dá direção, é o que está ali presente, é o que forma o caráter do homem, né? É o que dá segurança. Se for no papel de um homem, ele vai formar o caráter do homem, de como ele tratar uma mulher, de como ele respeitar, de como ele se ser um homem na sociedade. Quando você tem uma filha mulher, não é meu caso, mas ela vai ver em você o homem que ela deseja, que o homem que ela vai casar, né? Então se ela vê um pai que honra, que respeita, que zela pela sua esposa, ela vai querer esse mesmo perfil de homem para casar. E a mesma coisa você com um filho, com um pai. Se você é um pai casado e você tem um filho homem, a forma que você trata sua esposa, respeita, é a forma que ele vai fazer também. Então é muito importante a gente entender esse papel que a gente tem quanto pai. Claro que eu estou passando aqui muito breve, e esse assunto é muito mais longo. E quando a gente quando traz para a gente essa pergunta, muda, né? Me perguntou essa semana um grande amigo, o que é ser pai, cara, para você? E naquela hora como você fala algumas coisas ali, mas de fato congela na hora que a gente faz uma pergunta, o que é isso? Quando te faz uma pergunta, o que é isso para você? Às vezes a gente toma um susto e congela, né? Mas eu fiquei refletindo nesse fator de o que é ser pai. E uma coisa que eu aprendi muito, que é algo muito importante, que é ser pai não é criar um bom filho, ser pai não é criar um bom menino, mas ser pai é a capacidade de criar um outro pai. Exatamente. Ser pai é criar um outro pai. O que é que eu quero dizer com isso? É gerar no outro independência, é gerar no outro um homem capaz de gerar também uma família. É por isso que a gente fala que um bom pai gera um outro pai, é porque ele vai estar gerando uma outra família, ele vai estar gerando uma outra responsabilidade. Eu estou gerando não ser um grande menino, não um grande homem, mas ser um grande pai que respeita, que zela, que cria uma família, que cria responsabilidade, que assume responsabilidade, que faz o que tem que ser feito. Porque menino faz o que quer, mas homem faz o que tem que ser feito. Não dá desculpa. Então é isso que eu formo na cabeça do meu filho diariamente. Todo domingo a gente tem um momento de discipulado. Claro que o discipulado ele é diário. O meu filho ele é diário. Mas todo domingo, assim, uma vez na semana, eu tiro para ter uma conversa com ele de discipulado, de formação de caráter, de formação de identidade, dizendo que ele é filho de Deus.
formação e depois eu digo que ele é homem na sua construção e naquele dever, no papel quanto um homem ele tem que ter para a sociedade, para as pessoas, de respeitar, de zelar, de assumir responsabilidade. Então é um assunto muito caro para mim. Eu honro, eu amo ser pai, amo discipular meu filho, amo estar presente na cabeça dele e é muito bom ver isso nele refletindo no carinho, no respeito que ele tem pelas outras pessoas, né? E eu fui para um clube com ele recentemente e ele muito respeitoso, deixando as meninas passar na frente dele para dar lugar, né? E ele falava assim com o papai, comigo assim mandava. Se ele podia ir para um lugar, ele falava, papai, eu posso, né? Sempre sendo muito direcionado, sabendo aquilo que o pai ensinou a ele. Então é isso, velho. Vamos cada vez mais ter esse nível de consciência. Eu quero trazer um assunto mais sobre isso, pai, porque o vídeo ficou longo aqui, mas eu vou trazer outro assunto sobre isso, sobre ser pai, breve. Vou trazer um outro assunto sobre isso, mas vamos nisso, velho. Vamos cada vez mais assumir essa responsabilidade de pai, de formação de caráter, de cuidado, de carinho, da direção, de ter humildade, né, de formação daquela pessoa. A gente tem uma responsabilidade de formar um ser humano. Né? E para mim isso muito pesa, porque a palavra do Senhor vai dizer que os filhos são a esperança do Senhor. Então a esperança do Senhor está sobre a minha responsabilidade. E eu tenho a responsabilidade de entregar o melhor para Ele. Então, por isso que eu trago com meu filho, assim, tempo com ele, brincar. Quando eu estou com ele, eu esqueço de tudo, né? Esqueço de tudo, esqueço do celular, esqueço das pessoas e fico focado nele ali, na atenção para ele, brincar com ele. Por isso que eu tenho cuidado do meu corpo, para ter mais disponibilidade para estar com ele e honrando ele. Beleza? Então que a gente possa gastar meu tempo na vida do outro, porque um dia ele vai crescer, mas o que vai ficar vai ser aquilo que você plantou nele. Beleza? Boa noite. Fui.